Olá, tudo bem? Meus amigos, hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre educação financeira para as crianças. Sobre como que os adultos devem atuar ou mesmo conduzir uma boa educação em relação à educação financeira dos seus filhos. A gente sabe que as famílias querem criar pessoas, cidadãos, honestos, de bom caráter e principalmente trabalhadores, né, que levem uma vida produtiva e que construam a sua vida da melhor maneira possível. Mas é muito pouco comum que as famílias abordem o tema de educação financeira na educação das crianças. Até mesmo as escolas falham muito nisso. Eu mesmo, na minha educação, não tive nada disso. A gente aprende, né, em muitos casos, depois de adulto. Agora, por que não olhar as crianças com outro foco? Além do carinho e do amor que todos devemos dar, por que também não ensiná-los como lidar com o dinheiro, como lidar com os gastos e com as situações que a vida vai trazer a eles na vida adulta e que vai fazer com certeza uma diferença enorme na vida deles. Educar financeiramente uma criança leva anos, às vezes décadas. E é exatamente por isso que é importante começar cedo, principalmente começar com calma. Nesse vídeo, nós vamos descobrir o que os adultos devem fazer, o que não devem fazer e como conduzir os filhos para um futuro financeiro mais estável. Aí a gente começa com as atitudes que os adultos devem adotar na educação financeira dos filhos. O primeiro deles é ensinar a percepção de gastos da vida real. Use situações do dia a dia, por exemplo, como a ida ao supermercado, a padaria, a farmácia. Fale com eles sobre o preço, as escolhas, por que um item é levado e outro não. Dê exemplos. Por exemplo, na hora de escolher um produto, escolher um suco, fale por que aquele suco ele custa mais caro do que outro produto, ou mesmo por que você está escolhendo levar determinado produto e não outro, né? Mostre para ele que se um produto custa R$10 e outro 20 e são basicamente o mesmo produto, a diferença desse dinheiro que você não vai gastar no mais caro pode ser usada para comprar outra coisa. Veja, coisa básica, coisa simples, mas já vai criando na criança a percepção de preço, algo importante para tomar boas decisões. Só que daí tem uma coisa importante, né? A gente tem que saber que nesse momento de dar os exemplos, a gente precisa praticar os exemplos. A gente sabe, né? A palavra orienta, mas o exemplo arrasta. Então, dê bons exemplos. A outra coisa que você deve fazer também é apresentar o dinheiro físico. Mostrar as moedas, as notas, o peso de uma moeda, como que a nota é, os detalhes da nota, aqueles desenhos que vem na nota, marca de segurança, deixar a criança pegar, mexer, não pode pôr a mão na boca depois, né? Mas é importante que a criança manuseie o dinheiro, pegue, entenda para que ele serve, que ele é uma troca. Isso vai dar uma noção muito mais real de como funciona o dinheiro. Fale para ela que aquilo lá não pode rasgar, né? Que ele é importante. Isso dá uma noção melhor. Ajuda a entender o valor do dinheiro, acredite. Outra coisa é criar a semanada. E a semanada? Nada mais é do que a mesada, só que dada semanalmente. E aí você pode estabelecer um valor aí, padrão, né? Uma boa referência talvez seja R$1 por idade, por semana. Exemplo, se a criança tem 7 anos, você dá a ela R$7 por semana. Estabeleça as regras para que receba essa semanada. Regra simples, obviamente, né? Mas é você que estabelece, viu? Não é seu filho não. Você escolhe e comunica a ele. A outra coisa bastante importante é ensinar sobre objetivos. Mas aí você tem que ter consciência de que nós estamos falando de crianças. Então, o objetivo ele tem que ser de curto ou curtíssimo prazo. Algo de dias, talvez semanas, para que a criança consiga realizar, para que não perca o foco daquilo. Coisas básicas, por exemplo, juntar um valor para poder comprar algo que ela queira naquela semana. Um brinquedo que não seja no aniversário, né? Que não seja nas datas comemorativas. Ensine para ela que guardar o dinheiro por alguns momentos, né, por uma semana, 2, 3, pode fazer com que ela junte o suficiente para adquirir algo que ela quer. E que somente com uma semana não daria, né? Com um valor de semanada não dá, mas juntando 3 dá. Legal fazer isso. Isso vai mostrar o valor de guardar dinheiro, que é algo que todos nós adultos hoje lutamos para fazer. Comece a introduzir também a noção de risco e escolha.
Ou seja, se você gastar tudo hoje, você não vai ter mais nada amanhã. Ao passo que se você juntar, você consegue algo maior. É uma escolha, como tudo na vida. Ensine para a criança também o ciclo completo do dinheiro, que é gastar, doar um pouco, seja tempo, talento ou mesmo simbolicamente dinheiro, poupar e mais tarde, mas você já pode começar a introduzir um pouco esse conceito, investir. Agora vamos para a parte que a gente fala das atitudes que os pais não devem adotar. A primeira atitude que os pais não devem adotar de jeito nenhum é transformar a mesada em salário. Veja, a criança não é funcionário, então nada de vincular mesada, semanada, a nota da escola, a bom comportamento, ou mesmo a fazer as tarefas obrigatórias dela dentro da casa. É seu filho, né, que nós estamos falando aí. Não adote atitudes que façam parecer que ele só deve fazer aquele comportamento que é obrigatório por dinheiro. Aí é um erro. Outra atitude que os pais também não devem adotar é dar dinheiro para a criança por tarefas domésticas. Por exemplo, arrumar a cama, guardar brinquedos, ajudar na casa. Isso não é serviço remunerado. A gente já falou, a criança não é funcionário. Essas obrigações da criança é parte da relação dela de convivência e confiança familiar. Também é muito importante não exagerar na rigidez extrema, no exemplo extremo. Pais extremamente sovinas podem gerar aí filhos extremamente consumistas, né? Tem um efeito oposto. Você é tão pão duro que seu filho vê você fazer isso a vida inteira e passa a ser consumista ao extremo. O efeito contrário também pode acontecer, mas eu não recomendo. Você ser consumista ao extremo e ter um filho pão duro. Mas aí a única coisa que você vai conseguir é se arruinar. Então eu não recomendo fazer isso. Outra coisa que os pais também não devem fazer é dar presente sem critério e sem contexto. Hoje é muito comum, você dá presente para qualquer coisa, né? Vai passear para algum lugar, vai no shopping, né, com o filho, com a filha e compra um presentinho. Mas não é aniversário, não é Natal, ou seja, não há ali um contexto que vincule aquele presente. O presente ele tem que ser dado no contexto. Pode ser um presente por uma conquista, pela formatura, por algo do tipo, mas jamais presente à toa. Você só vai tornar seu filho mimado. Dar presente para a criança fora de contexto, sem ela desejar, tira dela o prazer de ganhar um presente e tira também o valor da conquista. Ensinar ela a esperar vai reduzir a impulsividade da criança e trazer para ela algo muito valioso, que é a maturidade emocional. Também tem sido muito comum você já dar um cartão para uma criança, né? Não é recomendável, viu? Até os 11 anos de idade, o normal, o mais correto é trabalhar com dinheiro físico mesmo. A criança ainda é muito abstrata até os 11 anos. Então cartão bancário, cartão de débito, né, coisa do tipo, eu acho que vale a pena aí a partir dos 11 anos. Antes disso, apenas dinheiro. Outra coisa que os pais também não devem fazer é se desculpar por dizer não. Caso você precise falar não para a criança, apenas esclareça a ela o porquê que você está falando não. Você não precisa se desculpar por algo que é correto, que não é adequado. Explica para ela, olha, não é adequado, por isso eu estou dizendo não. Não é o momento, por isso é que não. Isso ajuda seu filho a não cair naquela chantagem emocional, ficar mimado. E ajuda ela a tomar decisões no futuro. Você vai dar maturidade. Aprenda a dizer não para o seu filho sem ter que ficar se desculpando. Agora, na hora que tiver que falar sim, fale sim também, da forma correta, para aquilo que realmente é necessário. Gente, agora esse outro item aqui que os pais também não devem fazer é algo que é muito comum de acontecer, viu? É você se sacrificar ao extremo para poder criar uma poupança ou já preparar o futuro financeiro do seu filho. Olha, é muito importante para os pais que eles cuidem primeiro da sua vida financeira, da sua reserva. Fazendo isso, você ensina seu filho o valor de fazer um para ele e, ao mesmo tempo, se protege para o futuro. Pode ter certeza, para o seu filho é muito mais importante ter um pai financeiramente resolvido do que alcançar a própria liberdade financeira com 30 anos de idade. Pode ter certeza, se você der uma boa educação para ele e, acima de tudo, educá-lo financeiramente, ele vai sim, com o seu próprio esforço, adquirir a própria liberdade financeira. Pense na sua primeiro, e aí se você tiver muito bem, não tem problema ajudar seu filho, mas primeiro, cuide de você. Lembra da história do avião, né?
Primeiro, o passageiro adulto coloca a máscara de oxigênio e depois ela ajuda a criança que está do seu lado. Funciona da mesma forma no mundo financeiro. Mais importante do que dar dinheiro para as crianças agora é você dar amor, carinho e bons exemplos. Não se preocupe, ele vai conseguir, ele vai conquistar os objetivos dele. Educação financeira, ele é mais ou menos como se você plantasse algo para colher no futuro. Nem sempre essa colheita vem rápido, então precisa ser paciente. Plante agora e colha no futuro. O importante é ser consistente. Pequenas conversas frequentes vão ser muito mais valiosas do que você ficar explicando coisas complexas por muito tempo. Então converse um pouquinho um dia, um pouquinho outro, tá no carro levando para a escola, buscando da escola, indo para o supermercado, troca uma ideia, lança uma sementinha, fale um pouquinho do assunto, vá colocando aos poucos e óbvio, né? Conforme a idade do seu filho. Também não adianta você querer falar como é que funciona a criptomoeda para uma criança de 5 anos, não é mesmo? Às vezes nem a gente consegue entender direito, né? Então não adianta ir para tema complexo. Comece com coisas simples. Transforme o cotidiano em aprendizado. Óbvio, né? Não só para isso. Ensine outras coisas também, né? Mas a gente está falando aqui hoje de dinheiro, não é mesmo? Outra coisa, não brigue com seu filho se ele cometer erros. O momento de cometer erros é nessa idade. É quando é criança. Deixe ela cometer pequenos erros. Ela errar agora vai ensinar ela a consequência de um erro. Então, recebeu a semanada, gastou tudo no mesmo dia e no outro dia ficou sem nada e quer comprar alguma coisinha? Não vai ter? Você vai ter que falar não porque ela já gastou tudo? Ótimo! Isso vai ser um ensinamento. Vai mostrar para ela que o dinheiro é escasso. Que ele acaba se você gastar tudo de uma vez. Errar agora prepara ele para que quando na vida adulta, não erre, né? Olha que maravilha! Pequenos erros criam adultos muito mais preparados. Dê também para o seu filho autonomia progressiva. Deixa ela escolher o que fazer com o dinheiro. Pequenas decisões, coisas do dia a dia. Isso vai ensinar a ter responsabilidade com as decisões que toma. O primeiro passo para a independência é a autonomia, não é? Então dê autonomia para que ela cuide do dinheiro que ela está ganhando. Outra coisa, dê para ela um pouco de empreendedorismo mirim. Veja, não é transformar seu filho num empresário, não nesse momento, né? Mas é ensinar para ela valores como organização, curiosidade, como que o mundo funciona, como as pessoas ganham dinheiro, por que existe uma fábrica, por que existe uma padaria. Esse tipo de ensinamento mostra para ela valores importantes que vão ajudar a formar nela um senso mais crítico a respeito da economia, do funcionamento do empreendedorismo, de como ela pode vir no futuro a ganhar dinheiro. Explica para elas por que as coisas têm preço, por que existe troco quando você compra alguma coisa. Educar financeiramente uma criança não é só sobre dinheiro, é sobre valores, escolhas e autonomia. Se você aplicar esses conceitos com seu filho, com consistência e também com presença de espírito, seu filho vai crescer entendendo o valor da vida e não só do dinheiro. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum conteúdo novo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que têm filhos. Entenda uma coisa, cuidar da educação dos seus filhos, seja ela financeira ou não, talvez seja a maior missão que nós pais temos. Então capriche nisso. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.